Quando ela apareceu no aeroporto de JFK, ninguém sabia que estava prestes a testemunhar algo impossível. Uma mulher com um passaporte que não deveria existir. Um documento impecável, com hologramas, selos e registros de viagem que pareciam verdadeiros. Mas o país de origem? Toenza. Um lugar que nunca figurou em mapas, livros de história ou bancos de dados internacionais. Na tela, ela se mantinha calma, oferecendo o passaporte como se fosse a coisa mais natural do mundo. Os oficiais a observavam com uma mistura de fascínio e confusão. Cada detalhe do documento parecia legítimo, mas nada conferia. Toenza não existia. E ainda assim, ali estava, tangível, real, impossível. O vídeo que capturou esse momento começou a circular discretamente, como tantos outros virais, mas rapidamente ganhou vida própria. TikTok, Reddit, YouTube, todas as plataformas foram invadidas por imagens, debates, teorias. Um simples clipe de segundos transformou-se em uma obsessão coletiva. Usuários criavam reconstituições dramáticas, hashtags proliferavam, e cada nova postagem parecia empurrar a história para uma nova dimensão. Mas o que realmente estava acontecendo naquela gravação? Um acidente, um truque de câmera, ou algo que desafia a própria lógica da realidade? Antes de chegarmos à verdade, precisamos olhar para o cenário. 2025, uma era dominada por inteligência artificial, edição de vídeo avançada e algoritmos que sabem exatamente como prender nossa atenção. Nesse contexto, o que parecia um incidente isolado logo se transformou em fenômeno global. O passaporte de Toenza não era apenas um documento falso, era um portal para uma narrativa que mesclava o plausível e o impossível, testando os limites do que aceitamos como real. Os detalhes do vídeo eram perturbadores. A mulher, trajando um casaco azul escuro, passava pelas barreiras de segurança com confiança. Os oficiais folheavam seu passaporte e não encontravam inconsistências visíveis. Cada página, cada carimbo parecia legítimo. Mas quando conferiam nos sistemas internacionais, nada aparecia. Nenhum registro, nenhuma referência a Toenza, nenhum rastro dela em qualquer banco de dados. Era como se ela tivesse surgido do nada. Enquanto isso, na internet, a história se transformava em mito. Uma comparação surgiu, uma suposta cena do episódio de 1994 de The Simpsons, que mostraria uma mulher de passaporte estranho chegando aos Estados Unidos. A coincidência foi suficiente para incendiar debates. O programa, conhecido por suas piadas satíricas sobre o futuro, parecia ter previsto o fenômeno. E mesmo que ninguém conseguisse confirmar a autenticidade das imagens, a narrativa se consolidava. O impossível estava conectado ao familiar. Mas a investigação trouxe luz sobre o obscuro. Pesquisadores independentes descobriram que o vídeo era, na verdade, uma composição digital sofisticada. Cenas de aeroportos de estoque, renderizações 3D do passaporte, vozes geradas por inteligência artificial, reflexos inconsistentes, sombras que não correspondiam, textos que derretiam na tela. Cada elemento foi projetado para enganar os sentidos, e ainda assim funcionou, porque, no fundo, as pessoas querem acreditar no inexplicável. O mistério de Toenza, no entanto, não nasce apenas da falsificação tecnológica. Ele é parte de uma tradição de lendas urbanas modernas, desaparecimentos impossíveis, viajantes de países inexistentes, relatos que desafiam a lógica. Em 1954, um homem supostamente apareceu no aeroporto de Haneda com documentos de um país desconhecido, detido durante a noite e desaparecendo no dia seguinte. A história era provavelmente ficção, mas ela persistiu em livros de mistério e círculos de conspiracionistas. Toenza é a versão digitalizada desse mito, amplificada por algoritmos, vídeos perfeitos e a fascinação humana pelo impossível. O que nos prende à história não é apenas o vídeo ou a falsidade do passaporte. É o que ele revela sobre nós. Sobre a forma como desejamos que haja algo oculto, algo inexplicável em um mundo cada vez mais mapeado e monitorado. Em uma era onde tudo é rastreável, Toenza representa o oposto. A chance de acreditar que ainda existem lugares que escapam à lógica, recantos de realidade que a tecnologia ainda não pode alcançar. Mesmo sabendo que tudo poderia ser manipulado digitalmente, a narrativa do desaparecimento viralizou. Cada novo post adicionava camadas de emoção, cada reenactment aumentava a tensão. Reddit se encheu de teorias, desde universos paralelos até viagens no tempo. Hashtags como #Ascenza e #GlitterInTheMatrix se espalharam, tornando a história viral. E no meio disso, a suposta conexão com The Simpsons ofereceu um ponto de referência confortável, um mito moderno dentro de outro mito,
alimentando a sensação de que o inacreditável poderia ser real. O que essa primeira parte da história nos mostra é que o mistério não reside apenas no passaporte ou na mulher que desapareceu. Ele está na reação coletiva, na rapidez com que a ilusão se tornou realidade para milhões de pessoas. A linha entre fato e ficção se tornou borrada, e a tensão cresce porque o impossível parece plausível, mesmo que, racionalmente, saibamos que é falso. E então surge a pergunta que mantém qualquer espectador acordado. Se uma narrativa como esta pode enganar milhões, quão confiáveis são nossas percepções diárias? Como distinguimos o real do fabricado quando as imagens, sons e até vozes podem ser criadas para enganar nossos sentidos mais básicos? Toenza não é apenas uma história sobre uma mulher desaparecida ou um país inexistente. É um alerta, uma reflexão sobre a era digital e o poder da percepção. A mulher do passaporte inexistente não é o ponto final. Ela é a porta de entrada para algo maior, uma história que mistura tecnologia, mito e psicologia coletiva. E enquanto milhões assistem e compartilham, o mundo observa sem perceber que está sendo parte de um experimento narrativo global. Mas, mesmo com todas as evidências da falsificação, a história continuava a se desdobrar. Novos elementos surgem, novas imagens, supostas provas, capturas de tela e montagens. O que parecia encerrado retorna à vida, sempre mais convincente. A narrativa de Toenza começa a tocar um nervo profundo, a nossa necessidade de mistério, de algo que desafie o cotidiano e nos faça questionar a própria realidade. No fim desta primeira etapa, temos a tensão crescente e um convite implícito para explorar ainda mais fundo a falsificação digital, o efeito das previsões atribuídas aos Simpsons, e o que tudo isso diz sobre a natureza humana em tempos de algoritmos e inteligência artificial. E é exatamente nesse ponto que a história se prepara para seu clímax, onde a promessa do vídeo será desvendada, mistério e realidade se entrelaçam, e o espectador será confrontado com a complexidade do que acreditamos ser verdade. Quando os pesquisadores começaram a dissecar o vídeo, cada frame revelava sutilezas impossíveis de perceber em uma primeira olhada. Reflexos que não correspondiam, sombras que não tinham fonte, pessoas que não piscavam de forma natural. O passaporte de Toenza, antissímbolo de mistério, era agora uma obra-prima de ilusão digital, criada com softwares 3D e inteligência artificial. A voz do âncora, também sintética, projetada para soar convincente, como se uma autoridade estivesse narrando os eventos. Mas a verdade sobre a falsificação não diminuiu a fascinação. Pelo contrário, intensificou a sensação de que estávamos testemunhando algo maior, a evolução dos mitos no século XXI. Antigamente, bastava uma foto granulada ou um relato convincente para espalhar lendas urbanas. Hoje, vídeos perfeitos, com imagens e sons hiperrealistas, têm o poder de enganar milhões. Toenza é o espelho dessa nova era, uma história que desafia a realidade sem precisar de fantasmas ou alienígenas. Apenas código e criatividade humana. Enquanto as análises técnicas avançavam, outra camada da narrativa começou a surgir. Comparações com a suposta previsão dos Simpsons se multiplicaram. Capturas de tela mostravam Marge e Homer em aeroportos fictícios, entregando passaportes imaginários, e Liz observando mapas brilhantes de países inexistentes. Para muitos, a familiaridade da série criou uma ponte emocional. Se esses personagens previram o impossível, talvez fosse verdade. Mas todas as imagens eram falsificações, criadas por fãs usando inteligência artificial, manipulando o que as pessoas lembravam da infância e da cultura pop. O efeito psicológico foi profundo. Esse fenômeno, conhecido como Simpsons Prediction Effect, não é sobre prever o futuro. É sobre como a mente humana preenche lacunas de informação com o que já conhece, transformando coincidências em narrativas convincentes. Um meme digital se tornou evidência, e o público adulto, muitas vezes cético, passou a questionar a própria percepção. De repente, todos estavam revisitando a série, procurando provas de que o inacreditável já havia sido mostrado décadas antes. A história de Toenza também trouxe à tona reflexões sobre a fragilidade da realidade na era digital. Quando um vídeo perfeitamente produzido pode alterar crenças, opiniões e emoções, fica evidente que a verdade não é mais apenas um conjunto de fatos. É uma experiência moldada pela percepção e pela tecnologia. O que antes era contos de viagem, navios fantasmas ou viajantes de países inexistentes, agora é entregue em pixels, algoritmos e vozes sintetizadas, atingindo diretamente nossas convicções mais básicas. E, no entanto, há algo poético nessa construção. A lenda de Toenza segue a tradição de mitos antigos, como o Homem de Tóreda em 1954, que teria desaparecido de um hotel de Haneda com documentos de um país desconhecido.
A diferença é que hoje os fantasmas são digitais, os desaparecimentos são virtuais, e a narrativa se espalha a uma velocidade impossível de controlar. Cada compartilhamento, cada reenactment, cada postagem nas redes sociais fortalece a história, mesmo que saibamos racionalmente que é falsa. O clímax da narrativa se revela na própria reação humana. Milhões de pessoas assistiram, compartilharam e comentaram, tornando o impossível plausível. A tensão não está na mulher do passaporte, mas no reflexo que ela projeta. A nossa vulnerabilidade à ilusão, a facilidade com que algoritmos e imagens podem manipular emoções e crenças. Toenza não é apenas um país que nunca existiu. É uma lente sobre quem somos e como interagimos com o mundo digital. Mesmo após a revelação da falsificação, a história continua viva. Novas edições do vídeo surgem, novos memes, novos testemunhos criados por inteligência artificial. O fenômeno se torna autossustentável. Quanto mais pessoas acreditam, mais convincente se torna a narrativa. A linha entre realidade e ficção, que antes era clara, agora é turva. E a pergunta que assombra não é mais quem era aquela mulher, ou onde fica Toenza, mas como sabemos que algo é real. A reflexão final se impõe de forma natural. Estamos vivendo em um mundo onde fatos podem ser fabricados, memórias podem ser alteradas e histórias podem ser moldadas para se encaixar em nossos desejos e expectativas. Toenza não é apenas um teste à tecnologia. É um teste à própria percepção humana. Um lembrete de que, em tempos de algoritmos e inteligência artificial, o que acreditamos ser verdade depende tanto da narrativa quanto da evidência. E há uma ironia final. Enquanto buscamos explicações racionais para o impossível, nos agarramos a referências culturais, os Simpsons, nossos próprios vícios digitais, para validar a experiência. A série não previu Toenza, mas serviu como catalisador para que acreditássemos no inacreditável. É uma prova de como a nostalgia, combinada com a tecnologia, pode moldar a realidade coletiva. No final, o verdadeiro mistério não está no passaporte ou na mulher que desapareceu. Está em nós. Em nossa necessidade de acreditar, de encontrar sentido no inexplicável. Em um mundo cada vez mais monitorado e previsível, Toenza surge como um lembrete inquietante de que a percepção pode ser tão poderosa quanto a verdade. O vídeo termina, o clipe desaparece da tela, e a sensação permanece. Um país que nunca existiu, um episódio que nunca aconteceu, e uma reflexão que continua viva. Estamos prontos para distinguir realidade de ficção, ou preferimos viver em uma narrativa cuidadosamente construída para nos enganar? A história de Toenza não é sobre a mulher, nem sobre a falsificação digital. É sobre nós, sobre o século XXI, e sobre como os mitos evoluíram para se adaptar à era da informação e da inteligência artificial. É um lembrete de que, às vezes, o mais assustador não é o impossível, mas a facilidade com que o impossível pode parecer verdadeiro. E talvez, no fim, a lição mais perturbadora seja esta: Toenza pode nunca ter existido, mas o mundo que permitiu que acreditássemos nela já é real.